Bom dia, graça e paz, sejam bem-vindos. Mais uma sexta-feira ao canal do Ministério Ágape. Se você for novo por aqui e cada dia a glória do Senhor continua chegando gente nova aqui. Sou a Bispa Ana Costa e esse é o nosso compromisso de sexta. Você já vai marcando aí na sua agenda. Sextou, quando sexta, fala Deus. Temos o nosso momento reservado a estudar um pouquinho mais aprofundado temas variados e temas bíblicos, todos à luz da Palavra de Deus. Estamos estudando a primeira família bíblica. A primeira família, o que nós já vimos aqui nos outros vídeos, disfuncional. Aí sim, é disfuncional raiz, com tudo que tem direito. Se você está chegando por aqui agora, neste primeiro vídeo, não vai entender muito. Então vai lá, assiste parte 1, parte 2, sobre Adão, primeiro homem, Eva, sua esposa, sua mulher, tirada da sua costela, que agora nós vamos falar, após o pecado, a consequência do pecado. E já quero, de antemão, dizer aqui, que a consequência do pecado de Adão e Eva não são seus filhos, ok? Às vezes as pessoas confundem a ordem das coisas. Por isso, nós fazemos estudos, para entendermos dentro da palavra do Senhor. Encerramos semana passada com Eva caindo na astuta cilada do inimigo, que usou a serpente ali no Éden para seduzi-la. Com esta sedução, eles perdem a inocência. Até então, homem e mulher foram criados e permaneciam inocentes. A partir do momento que Eva transgride o mandamento do Senhor, e não é o morder o fruto, o comer a maçã, ou a pera, ou a manga, seja qual for a fruta, da árvore que Deus disse não coma, foi a desobediência. Era apenas uma maneira do Senhor impor limites, o que hoje em dia, diga-se de passagem, é algo bem difícil na criação dos filhos, não é verdade? Mas Deus ali já nos mostrava, já nos ensinava desde o princípio, que é necessário que haja um limite. Olha, até aqui, você pode passar daqui, você não pode. E este limite, ele é mais do que necessário em nossa vida, em todas as áreas. Por isso que a palavra do Senhor é o nosso manual de vida, independente de religião. É o nosso manual de vida, porque o Senhor, ele não estipulou religião, mas ele nos deixou, através da Bíblia, um manual de conduta de um cristão, que é bem diferente de um religioso. Então, o cristão, ele deve ter a Bíblia como sua regra de fé. E quem tem a Bíblia como regra de fé, se tem o hábito de fazer leitura dela, que deve ter, então dentro da palavra do Senhor encontrará orientação para tudo na vida, para todas as situações. Nós vemos aqui pelos vídeos, que são poucos, que temos no canal. Estamos aí acho que em 450, 60, e ainda não conseguimos passar nem por 0,0001% das orientações que a palavra do Senhor tem para nos dar. Acho que uma vida, ainda assim, jamais se esgotaria, porque a fonte de sabedoria que contém dentro da palavra do Senhor, ela é eterna, ela é inesgotável. Então, seja qual for o nosso questionamento, seja qual for a nossa dúvida, seja qual for a nossa questão a ser esclarecida, dentro da Bíblia encontramos a resposta. Basta primeiramente buscarmos ao Senhor Deus, pedindo que seu Espírito Santo venha nos esclarecer, e Ele vem. Então, dentro da palavra do Senhor, nós vamos ver aqui que estamos falando do início, comecinho do mundo, fresquinho, tudo era novidade. Mas ali, o Senhor, ao separar uma árvore no meio do jardim para não tocar, Ele já nos orienta. Coloque limites na criação. Tenha limites dentro da tua casa. Coloque, é necessário impor limites, porque molda o caráter, ensina a obediência, ensina respeito, ensina a entender que nem tudo é lícito, nem tudo nos pertence, nos cabe. Você entende? Você tem um entendimento do que Deus já nos ensinava ali com a árvore. Então Eva não peca mordendo qualquer fruto. Eva peca desobedecendo a palavra do Senhor. Com o pecado, perde-se a inocência. Perde-se a inocência. E nós vemos isso com a criação de nossos filhos. Óbvio, né, irmãos? Que nós vemos isso numa escala infinitamente menor do que a comparação de Deus Pai conosco e nós como pais com nossos filhos. Mas nós vemos isso no decorrer da sua criação. Que a criança perde a inocência quando nós percebemos, porque não venham aqui dizer que criança não mente. Mente. Para isso, eles têm seus pais, para que corrijam.
esses erros que vão surgindo ali no comecinho e precisam ser corrigidos. E esta é a função do pai, da mãe, do tio, do avô, daquele que está ali como responsável pela educação e pela criação. Então, você percebe a diferença que há, enquanto a criança ainda inocentemente te conta tudo. Você pergunta para a criança, enquanto ela tem inocência, se você está bem vestido dentro de uma roupa que você colocar, e se não estiver, ela vai te dizer, não, tá feio. E quando ela perde a inocência, entra a dissimulação, a mentira, a desobediência. Então, quando nossos filhos nos desobedecem, você percebe que ele muda, ele não tem mais aquela inocência de estar sempre dizendo a verdade. É um estudo dentro da palavra, você que está chegando, mas tudo aqui neste canal é conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Então, estou dentro do tema, mas aquilo que o Espírito Santo do Senhor vai colocando, nós vamos ministrando. O estudo, eu deixo aqui na descrição do vídeo a apostila com um estudo completo, com referências bíblicas para pesquisa, para você fazer aí na sua casa. Aqui nós fazemos meio que um bate-papo dentro do assunto, em cima do tema, e deixo toda a referência para que você depois, se sentir vontade, pesquise. E eu aconselho que faça, porque é muito bom, né? Ir consultando dentro da Bíblia, lendo versículo por versículo, onde está, mas a bispa está falando que o Senhor colocou a árvore no meio de onde está escrito isso, a referência está toda aqui no estudo. Quando o estudo é dividido, eu espero que ele termine e deixo a descrição completa. Então, no 1, no 2, parte 1 e parte 2, não tem ainda a descrição. Aí eu termino o estudo e coloco a descrição completa, para que quando você vai fazer o estudo na sua casa, ele já esteja completo. Aí, se alguém aí já montou aquele clubinho da Bíblia, que eu dei a ideia aqui no canal, eu creio que veio do alto, né? Com certeza, através do Espírito Santo de Deus, monta aí um clubinho da Bíblia. E vai pegando esses estudos aqui do canal, leiam, meditem na sua casa e depois façam entre vocês uma roda de conversa, uma boa garrafa de café, de chá, de chocolate quente ou de suco, dependendo da estação, dependendo da época, e vão meditando, conversando sobre a palavra do Senhor. Tenho certeza que vai ser muito bom. Amém? Mas, por falar no clube da Bíblia, então voltamos à palavra do Senhor. E aí, irmãos, nós vemos que sim, o Senhor, ele colocou a árvore para colocar limite da obediência aos filhos dele, ali criados no jardim. Eva passou, né, ultrapassou este limite colocado por Deus, e entra a desobediência. Como eu sei que eles perderam a inocência, quando nós vemos que ao retornar ao jardim, que era um costume de Deus, estar no jardim passeando e conversando com a sua criação, nós vemos que pela primeira vez eles se escondem, porque sabiam que estavam nus, e não lhes havia sido revelado por Deus, porque a nudez não era algo para ser vergonhoso, porque foi o que o Senhor criou, e a obra de Deus ela é perfeita, desde que não haja malícia. E quando a malícia entrou no coração, eles entenderam que a nudez do seu corpo era um pecado, que a nudez do seu corpo estava errada. E aí passa-se a cobrir a nudez. Aí nós percebemos que acabou a inocência e entra o pecado no mundo. Então vem as consequências do pecado. Mas quando eu iniciei o vídeo eu disse, não confundam que os filhos de Adão e Eva eram uma punição ao pecado, de forma alguma. Você vai ver em Gênesis capítulo 1, que o Senhor, quando cria o casal, quando coloca o casal junto, ele já diz, crescei, multiplicai, sujeitai sobre a terra, toda a criação, que nós vimos no vídeo anterior. Então, os filhos já viriam, porque filhos são bênção. Ordenança do Senhor, crescer e multiplicar. Filhos são bênçãos na vida. Porém, a forma que os filhos vieram aqui, neste contexto bíblico, foi após a desobediência e após o pecado. E não, o Senhor não puniu Caim e Abel no pecado de Adão e Eva. Houve entre os irmãos, o que nós vamos estudar agora. O primeiro homicídio, por que acontece o primeiro homicídio? Então Adão e Eva agora têm sua intimidade, conhecem um ao outro intimamente, o que ocasiona a gravidez de Eva. E Eva tem 2 filhos, Abel e Caim. Caim e Abel, né? Caim sendo mais velho. Então, Eva tem Caim e Abel. E a Bíblia nos relata, nos mostra, que ainda não era um costume. Né? Eles são os primeiros, irmãos. Tudo aqui é novidade. Então, surge nos meninos, vamos colocar assim, os adolescentes, os jovens, surge neles o desejo de agradar a Deus, de ofertar ao Senhor. Então, eu imagino os 2 irmãos ali. Caim era agricultor e Abel era pastor de ovelhas.
E eu imagino que os dois ali numa tarde conversando, vamos fazer uma oferta a Deus. Deus é tão bondoso, né? Olha as maravilhas que o Senhor faz por nós. Já fez por nossos pais, faz por nós, olha tudo que o Senhor nos dá. Então vamos ofertar ao Senhor. E eles decidem então entregar uma oferta a Deus. Porém, nesta oferta, o que acontece é que Caim separa dos frutos da terra. Ele era agricultor. Separa dos frutos da terra, coloca uma oferta diante de Deus. Abel, por sua vez, pega a melhor da cria do seu rebanho. E não sendo bastante apenas pegar o melhor da cria, ele extrai a gordura do melhor da cria do seu rebanho e oferta a Deus. Na minha explicação, aqui, de forma bem simples, bem lúdica, o que você já entendeu? Que a oferta de Abel foi melhor. É óbvio, né, irmãos? Se foi a meus olhos, aos teus olhos, você imagina os olhos do Senhor. Então, o Senhor se agradou mais da oferta de Abel, mas nós vemos que Abel se esmerou. Tem que ter uma palavra antiga no nosso vídeo, senão não é o vídeo que fala a Deus da semana. Então, nós vemos que Abel, ele teve um capricho maior para ofertar ao Senhor. Ele preparou de forma melhor a sua oferta para entregar a Deus. Tudo na Bíblia é um ensinamento. O Senhor aqui já nos ensinava, e já era a primeira lição aqui destinada a Caim, que quando você faz o seu melhor, Deus se agrada. E que Deus conhece quando nós fazemos o nosso melhor. Irmão, não adianta a gente tentar disfarçar. Eu vou fazer aqui rapidinho. Eu me lembro quando eu era menina, que minha mãe saía para trabalhar, e eu sou a única mulher, única menina de 5 irmãos homens. Então já se entende, minha mãe era uma mulher à frente do seu tempo. Ele educou meus irmãos todos a fazer todas as tarefas domésticas, mas os irmãos que eram espertos, né? Queriam ser espertos. E sobrava a maior parte do serviço da casa para mim, que era menina. E eu, como toda jovem, queria brincar, queria bagunçar, ir pra quadra jogar vôlei, e estar batendo papo com as amigas. E de olho, quando dava quase 5 horas, que era o horário que minha mãe retornava do serviço, irmão, saia correndo que nem uma doida, ajeitando tudo de qualquer jeito, se escondendo as louças embaixo da pia, louça escondida dentro do fogão, louça suja, panela, para lavar no outro dia, porque não dava mais tempo, porque a mãe já estava chegando. Então dava aquele tapa no serviço da casa, para tentar disfarçar. É óbvio que minha mãe percebia, é óbvio que ela sabia que eu não estava fazendo como eu poderia fazer, como ela havia me ensinado e eu tinha capacidade para fazer. Porque às vezes nós encontramos pessoas se questionando, mas afinal, por que Deus não quis a oferta de Caim? Porque Deus rejeitou a oferta de Caim. E entenda, Deus não rejeitou Caim. Nós precisamos, por isso que o Senhor diz que o povo perece quando falta conhecimento. Nós precisamos ter conhecimento dos fatos. Deus não rejeita Caim aqui no momento das ofertas. Ele rejeitou naquele dia, naquele momento, aquela oferta. Se minha mãe, numa dessas situações que eu aqui contei, chegasse e me punisse ou me dissesse, olha, Ana Paula, não está bem feito. Ela estava com razão. Mas não quis dizer que ela não se agradava de mim. Ela não se agradou do serviço mal feito que eu fiz naquele dia. Agora, lá na frente, eu fazendo de uma forma melhor, eu agradaria a minha mãe. Então é este o exemplo que Deus dava aqui. Ele não só deu o exemplo, como ele falou para Caim. Porque a Bíblia nos relata que Caim, na hora, fez aquele bico. Já viu filho de bico, né? Então a gente conhece bem. Fez bico. Sabe? Eles fazem aquela cara deles, que não gostaram de ser repreendidos, não gostaram de não aceitarmos da maneira que eles fizeram. Quem aqui nunca ouviu a frase? É difícil agradar minha mãe quer tudo do jeito dela. Nós queremos do jeito correto. Não, nunca tá bom pro meu pai. Porque você quer do jeito correto. Queremos que nossos filhos façam o melhor. Porque sabemos a dificuldade do mundo, da vida. E para vencer neste mundo. Porque o mundo, irmão, é uma selva gigante. E sim, é necessário matar um leão por dia. Até o céu, a palavra do Senhor nos revela que é tomada força. Então nós não podemos criar filhos não preparados para a vida, não preparados para a luta, não preparados para o não. Porque se você, tudo que o filho faz, da maneira que foi feito, pegou lá de qualquer jeito, foi numa árvore correndo, imagina que talvez ele estivesse que nem a bispa aqui quando criança,
doido para sair, para brincar, para sair pulando pelo jardim, e não quis perder tempo preparando uma oferta muito boa, e foi lá puxando a árvore de qualquer jeito, uma fruta de cada um, jogou lá no chão, está aí, pronto, estou ofertando a Deus. Como eu fazia tudo correndo de qualquer jeito, para dizer para minha mãe, tá feito, não reclamo que eu já fiz. Mas se nós dissemos a este filho, está bom, como ele vai melhorar? Como ele vai se aperfeiçoar? Vai crescer um adulto acostumado que, do jeito que eu fizer, tá bom. Só que para o mundo lá fora não está bom. O mundo é competitivo e vence aqueles que fazem e entregam para a vida o seu melhor. E assim já é difícil, já é com o suor do rosto. Você imagina para aqueles que só entregam de qualquer maneira, que fazem de qualquer jeito. Hoje eu me orgulho de ser uma boa dona de casa, ser uma excelente dona de casa. Mas isso foi graças a quem? Graças à minha mãe, que dizia, olha, não está bem feito. Não, não é assim que se faz. Por mais que nos momentos eu sentisse que, ai, que chatice, nunca agrada. Agrada quando você faz bem feito. Então a correção no momento certo ensina nossos filhos a entender que o bem feito agrada ao Pai. Que a gente não se agrada não é por ruindade, não é porque gosta de ver fazendo de novo, não. É porque a gente precisa educar pessoas, adultos, porque o que eles são? Futuros adultos. Então esses adultos precisam estar preparados para um mundo competitivo. E infelizmente hoje nós vemos aí que nem todos os jovens são. E os jovens hoje, eu digo os jovens até muito mais idade. Jovens de 20, 30, nós tivemos até um tema já aqui no canal sobre isso, que hoje com 30 anos eles ainda se consideram jovens. E muitos ainda estão despreparados para a vida. Mas quem os criou? Quem os educou? Quem começou? Quando começou essa geração de, ai, eu não vou reclamar, senão ele vai fazer cara feia. Eu não vou dizer que não tá bom, porque senão ele vai ficar aborrecido. Ai, mas quando eu falo uma coisa que ele não gosta, você precisa ver como ele fica, se tranca no quarto. Mas o exemplo Deus nos deixou aqui, ó, desde a fundação. O que ele fez? Opa, Caim, que cara é essa? Tá de cara feia por quê? Por acaso, se você fizer bem feito, não será aceito? Leia, irmão, leia o versículo. Leia o versículo 6, que diz assim, corrigiu o Senhor dizendo, se você fizer o bem, não será aceito? Foi exatamente assim. Claro, o Senhor disse para ele, não adianta fazer bico não, Caim. Faz bem feito que eu aceito. Isso aí tá mal feito, tá de qualquer jeito. Olha do seu irmão. Faça, se empenhe em fazer o melhor e será aceito. E alertou. Nós dizemos assim, ai, Deus sabe todas as coisas, já sabia o que Caim ia fazer. Sim, o Senhor é onisciente, o semblante do seu filho lhe mostrou, a intenção do seu coração o alertou, e ele alerta, porque nós temos o livre-arbítrio. O Senhor diz para Caim, olha Caim, se você fizer bem feito, será aceito, cuidado, o mal está batendo aí na porta do teu coração, não ceda. Se você ceder, você irá sofrer as consequências do seu pecado. O Senhor alertou. Você entende, irmão? Como nós alertamos nossos filhos, o Senhor alertou Caim. Mas ainda assim, agora já havia entrado a inveja no coração de Caim. A inveja já havia se colocado em seu coração. Ele não se permitiu ter o entendimento, absorver a lição daquilo, de entender, não, Deus não está fazendo isso porque ele me acha mais feio do que Abel, é porque eu fiz mal feito. O reconhecer o erro. Não, eu não dei o meu melhor. Hoje eu contei aqui para vocês que eu não dava o meu melhor, mas é óbvio que no momento, quando eu era repreendida, eu ficava chateada. Só que o ficar chateado e levar isso à frente é que está o erro. A palavra do Senhor nos diz, irai-vos e não pequeis. Ficar chateado, ficar bravo, ficar nervoso, irmão, faz parte do nosso ser. Às vezes é até esse nervoso que nos impulsiona, sabe? Às vezes até o correto é que, mas Deus, você espera aí a próxima oferta, o que eu vou fazer? Espera um pouquinho para você ver. A oferta que eu vou trazer. Mas eu vou pegar aquelas frutas mais bonitas, vou escolher uma por uma. Nem que eu passe a madrugada todinha. Mas a hora que eu trouxer essa oferta, você vai ver. Sabe por quê? Porque muitas vezes eu aprendi, quando ficava muito nervosa, muito chateada, contrariada, da minha mãe ficar botando defeito, como dizia eu. Mas amanhã, quando ela chegar, eu quero ver se ela vai ter motivo para reclamar dessa casa. Quero só ver. E me empenhava para entregar o meu melhor. Era um ensinamento que era para Caim ter pego. Óbvio que o outro lado sempre é. Irmão, nós vemos tantas mortes nas mídias de filhos que matam o pai porque o pai repreendeu, porque o pai disse não. Não está mais sendo criados filhos para ouvirem um não. Só que o mundo nos dá tantos nãos e nós precisamos estar preparados para ele. Precisamos saber educar a próxima geração para não virar. Aí às vezes a gente mesmo fica, geração mimizenta essa. Geração que não aceita nada. Mas quem criou essa geração?
Então, enquanto nossos filhos nos respeitam, ainda é tempo de nós voltarmos e opa, vem cá. Não tá bom. Nossa, mãe, mas você sempre achou que tava bom, mas agora eu vou sentar com você e vou te explicar o porquê que não tá bom. Não está bom porque assim, assim e assim. O mundo não vai aceitar da tua mão de qualquer jeito. O mundo não vai receber esta oferta assim. E lá na frente você vai sofrer muito mais, porque eu vou te punir aqui, mas a minha misericórdia ainda é contigo, disse Deus para Caim, após o pecado. Porque após entrar a inveja em seu coração, entra também a maldade. Um abismo chama outro abismo. O mal chama o mal. Quanto mais nos aproximamos de Deus, buscamos fazer o melhor para Deus, o bem entra em nós. Quanto mais damos lugar ao mal, mais nos aproximamos do erro, mais erro. Sabe o que as pessoas falam? Virou uma bola de neve? Quando eu vi, eu estava toda. Então volta lá no começo. Reconhece o erro e vem cá. Olha, foi assim, 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 tá tudo errado. Vamos recomeçar. Porque um erro não encobre outro. Vira bola de neve. Vira uma bola de neve. E o pecado cresce e traz a consequência. Temos que pagar. E o salário do pecado é a morte. Então Abel, confiando no seu irmão o convida. Todo feliz, né? Que tem Abel, nós esquecemos sempre do lado de Abel. Abel feliz, ele fez o seu melhor e recebeu ali a recompensa do seu melhor. Mas, Caim, com o coração já tomado pela inveja, pelo ódio, pela cobiça, pela malícia, pela maldade, chama sorrateiramente seu irmão, sabe? Como a serpente ali era um espírito que entrou na serpente. Agora já começa a operar no humano. Já não está mais usando um animal, já está entrando no humano. Sorrateiro como uma serpente, ele diz: Abel, vamos comigo ao campo. Vamos brincar, né? Acredito que o que eles já faziam, muito como irmãos ali, naquele extenso mundo todo para eles. E Abel confia em seu irmão e vai. E o resultado nós conhecemos, né? Caim mata seu irmão Abel. Vai contra ele por inveja da sua oferta ter sido agradável aos olhos do Senhor. E eu creio que você já está se questionando mais por que Deus deixou. Irmão, nós temos livre-arbítrio, estamos sujeitos ao erro, à maldade. Sim, o Senhor podia ter impedido, mas em todo tempo o Senhor, Ele ensina seus filhos. E quando eu digo seus filhos, não era só ali Abel e Caim. Nós, hoje, tiramos o ensinamento dessa palavra. Então, a vida de Abel, ela não foi perdida em vão. Ela foi perdida para que nós, através do acontecido, possamos aprender, possamos, dentro desse exemplo, tentar nos livrar quando a inveja, a malícia, a maldade tentar tomar o nosso coração, para que não venhamos cair no erro de Caim e Abel. Óbvio que assim como os mártires da história bíblica, da história sagrada, tiveram no céu o seu galardão, o seu encontro com Deus, porque mesmo perdendo a vida, permaneceram fiéis a Deus. Nós não vemos na Bíblia dizendo que então Abel se levantou contra o seu irmão também, e se levantou e se virou uma briga, e aquela coisa, e que Abel feriu Caim. Não. Abel morreu, perdeu a sua vida com a sua inocência, permanecendo puro. E nós sabemos que o galardão deles, daquele que preserva os ensinamentos de Deus, preserva a pureza do Espírito Santo de Deus no seu coração, é a glória com o Senhor. Então, não é da maneira que às vezes as pessoas colocam: ai, mas como que Deus é esse que deixou que acontecesse? Porque assim nós vamos entender que até das maldades que o homem acaba fazendo, o Senhor consegue extrair algo bom para que use de ensinamento em nossas vidas, para que o que se passou lá não se passe ali na frente. O Senhor, Ele sempre faz o bem, mas Ele não nos trata como bonecos. Ele nos blinda, nos protege, nos defende do mal, nos alerta, nos orienta. E através desta passagem Ele está aqui orientando a mim e a você. Cuidado com a maldade, desconfie de muita bondade quando a pessoa fica te rodeando muito. Hoje temos o ensinamento dentro da própria palavra do Senhor: maldito o homem que confia em outro homem, vigia. Mas tudo isso através do que infelizmente aconteceu a Abel. Nós sabemos que infelizmente na terra, que com certeza recebeu, o próprio Senhor o recebeu de volta ali no paraíso. Filho, você chegou, porque ele se preservou até o fim. Amém? Assim também foram os mártires da história bíblica. Até aqui, até termos aqui a nossa espada na mão, até termos este livro em nossa mão, muitos irmãos perderam a sua vida. E muitos irmãos perdem a sua vida até hoje.
defendendo o nome santo do Senhor, defendendo o seu evangelho. E nós não podemos olhar assim e pensar, mas Deus não está vendo? Sim, nada está despercebido aos olhos do Senhor. Mas todas as coisas acabam para um fim, no final, sendo usadas por Deus para a glória do seu nome, para ensinamento de nossas vidas e das vidas daqueles que ainda virão. Nós somos testemunhas, assim como os irmãos, a família que nós estamos estudando aqui, a primeira família, nos serve ainda de exemplo tanto das suas atitudes corretas, para que nós as nos espelhamos nela, também e até principalmente das atitudes erradas, para que nós não as façamos, não sejamos desobedientes, não tentamos esconder de Deus, como Adão e Eva. Me escondi porque estava nu, e quem consegue se esconder de Deus? O bom é estarmos bem diante de Deus, permanecermos debaixo da sua palavra, obedientes ao Senhor, para não precisar se esconder, porque ninguém se esconde do Senhor. Fazermos o melhor para Deus na nossa vida e principalmente espiritualmente falando, na obra, aquele que serve a Deus, que tem o seu chamado, porque sabemos que Deus, Ele sabe quando fizemos o nosso melhor, ainda que seja pouco. Ele podia ali pegar não tem muito tempo, eu estou com pressa, então vou pegar a que é mais bonita, vou escolher a mais cheirosa, mais vistosa, e vou levar ao Senhor. Mas eu estou fazendo o meu melhor. Essa mais vistosa está em uma só, mas ela está lá em cima na árvore, mas eu vou me esforçar, vou subir, vou pegar. E eu fiz só isso aqui, Senhor, mas fiz com todo o meu coração. Busquei para Ti o melhor, para Deus e na nossa vida também, porque apenas os fortes é que vencem, que vão até o final. É porque se dedicaram dentro da palavra do Senhor. Nós vamos ver as histórias bíblicas, nos relatam cada tempo. Os que foram escolhidos para deixar registradas suas histórias aqui, para serem hoje nosso ensinamento, foram aqueles que se esforçaram, que mesmo no meio dos nãos, não se renderam e permaneceram fiéis a Deus. Amém, irmãos? Então aqui nós vamos ver depois, descendência, o Senhor concede outro filho com a morte de Abel. A punição na vida de Caim, Pode estar pensando, a bispa esqueceu. Não esqueci, irmão. É que é um assunto para um único vídeo. É um tema para um estudo mais aprofundado sobre a maldição de Caim. O que importa para nós hoje, encerrando este estudo sobre os irmãos, é que foi punido, não passou desapercebido aos olhos do Senhor. O Senhor diz, eu vou requerer da tua mão o sangue do teu irmão. Não fiquem impunes nossos erros. O Senhor requer de nossas mãos todo o erro que nossa mão cometer, será cobrado por Deus. É um ensinamento sobre o erro de Caim. Mas a descendência de Caim, qual era a marca de Caim, toda essa coisa que rodeia, essa maldição de Caim, nós teremos que fazer um estudo à parte. E se você tiver interesse, deixa aqui nos comentários, para eu saber se nós trazemos esse estudo aqui no canal. Tem interesse de saber? E aí, afinal, qual foi a punição de Caim? Qual era essa marca de Caim? Quem são os descendentes de Caim? Muitas pessoas têm essas dúvidas, questionamentos. Se for do seu interesse, do interesse de vocês, estamos aqui para fazer a vontade de Deus acima de todas e a de vocês aqui no canal. Então, tem interesse de saber? Deixa aqui nos comentários e aí nós possamos futuramente estar fazendo esse estudo aqui no canal. Eu disse que iríamos estudar Adão, Eva, Caim e Abel. Eram os 4, e 7, que é o filho que nasceu com a perda de Abel. Eva engravida novamente e o Senhor lhe concede um filho e nasce 7. Mas surgiu dentro de um comentário uma dúvida que foi levantada por um irmão, que quem era Lilith? Nós estamos fechando em 5 os integrantes bíblicos do paraíso, da primeira família. Porém, há que se corre por aí de que Adão, antes de Eva, teria tido uma outra mulher, que seria Lilith. Que Deus criou uma mulher para Adão e que Eva já seria uma substituta da outra mulher de Adão. Já ouviu falar? Tem curiosidade? Então, vamos fazer assim. Hoje, nós encerramos a família que conhecemos tradicionalmente como a família do paraíso. Mas, para encerrar este tema, vou trazer semana que vem Lilith. Quem foi? Realmente Adão tinha uma outra mulher antes de Eva? É verdade essa história? É bíblico? Está na Escritura Sagrada que Adão teve uma primeira mulher que não era Eva? Então, semana que vem vai estar aqui
ok? Deus abençoe grandemente sua vida. Continue abençoando, abençoado, eu creio que você já é. Então que o Senhor continue te abençoando, guardando, protegendo, te orientando através da sua palavra. Se você que chegou comigo até aqui, muitíssimo obrigado mais uma vez. Agora eu te peço, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificação para ser lembrado aqui no canal quando vai estar chegando o próximo Fala Deus com o tema Lilith. E aí a gente encerra esse assunto da primeira família disfuncional da Terra. E que o Senhor possa continuar, através deste estudo, através deste canal, falando ao seu coração, orientando, trazendo luz, porque a palavra do Senhor é luz para as nossas vidas, para o nosso caminho. Amém? Deus abençoe grandemente a sua vida. Tenha um abençoado e excelente final de semana. Não perca os momentos da graça aqui no canal. Um minutinho de oração para trazer um dia de bênção sobre a tua vida sempre. Amém? E deixa o sininho aí, ativadinho, para você estar sendo lembrado que nós estamos assim, de programação no canal. Deus abençoe grande, rica e abundantemente a sua vida, em nome de Jesus.